Seguindo o nosso treinamento, então, de cobrança, o que eu queria comentar é o seguinte. Dentro dessa função, tá, a gente precisa ficar atento nas formas de pagamento que a gente pode oferecer para esse paciente, tá? A primeira coisa que a gente vai tentar fazer é entender o momento que esse paciente está vivendo. Se esse paciente, por exemplo, é um paciente que nós já entregamos todo o tratamento e ele está com todas as parcelas em aberto, então ele está com uma dívida somando-se, vamos supor, R$ 5.000, tá? E esse paciente é um paciente que a gente precisa ter cuidado. Isso que a gente está fazendo é uma cobrança humanizada, né? A gente está tentando entrar em contato, vai tentar entender o que esse paciente está passando e como é que a gente pode ajudar. Então a gente vai entrar em contato com esse paciente de que forma? A gente vai tentar ligar para eles seguidamente, 3 vezes seguidas. Deixa tocar, não atendeu, deixa tocar de novo, não atendeu, deixa tocar de novo. Porque hoje em dia tem tanto robozinho que manda ligação de operadora e um monte de coisa, que a pessoa ela não tem a tendência a não atender. Quando ela vê que é o mesmo número ligando mais de uma vez, ela pode falar assim, poxa vida, isso aqui é importante, eu preciso atender agora. E ele vai atender. Quando a gente consegue falar por telefone, fica mais fácil de entender qual é a realidade. Então a gente sempre vai tentar entender. Vai se apresentar, falar assim, olha, eu sou o Elton, sou aqui da clínica tal, eu sou responsável pelo setor financeiro de cobranças e a gente está com um valor em aberto aqui do seu tratamento e eu queria entender um pouquinho o que aconteceu para o senhor não conseguir pagar essas parcelas do seu tratamento. Aí o paciente vai começar a se explicar, daí a gente vai tentar entender se o tratamento foi realmente realizado de forma correta, se ele está conseguindo usar prótese, se ele está conseguindo usufruir daquilo que a gente fez. Entendendo esse paciente, a gente vai usar a estratégia, não, é exatamente por isso que eu te liguei. Eu quero que o senhor não tenha nenhum problema com os órgãos de proteção ao crédito, não quero que o senhor vá a protesto no cartório da cidade, então eu estou lhe chamando para lhe oferecer uma opção de parcelamento. Tá? Então a primeira opção que eu vou te oferecer é a gente pegar esse valor total à vista de R$ 5.000, eu consigo um bom desconto, de R$ 5.000 eu consigo te fazer por 3.800, só que eu preciso desse pagamento à vista. Aí o paciente vai decidir se ele vai querer fazer ou não, então tem a tabelinha dos descontos ali, eu estou dando um exemplo. Se ele disser assim, olha, fica muito difícil para eu pagar à vista, porque eu não tenho dinheiro agora e tudo mais, aí a gente vai para a segunda opção. Fala, olha só, sendo assim, eu conseguiria parcelar para o senhor em até 18 vezes no cartão esse valor. Tá? E eu consigo ainda te dar um descontinho também, mesmo parcelado no cartão. Por quê? Gente, no cartão é certeza que a gente vai receber. Né? E esse valor que está em aberto é difícil a gente saber, né, se ele realmente vai ou não vai pagar se a gente parcelar para ele. Né? Então a ideia é fazer com que ele tenha uma vantagem pagando no cartão de crédito. Então de 0 a 12 vezes a gente pode dar até 10% de desconto. Tá, daqueles 5.000 lá, digamos que fique, sei lá, 4.500 dividido em até 12 vezes, ou até 18 vezes com 5% de desconto. Então, de 13 a 18 vezes, a gente pode dar 5% de desconto. Se o paciente topar e tiver o limite no cartão, a gente manda um linkzinho de pagamento para esse paciente fazer o pagamento online. Ele não precisa ir até a clínica, ele não precisa ir a lugar nenhum, ele faz na hora mesmo ali no celular dele. Caso esse paciente fale, não tenho condição nenhuma de pagar com cartão de crédito. Então a gente vai oferecer para ele o quê? Uma renegociação, um reparcelamento, né, desse valor. Então digamos que seja os R$ 5.000 e a gente vai chegar para ele e falar assim, seu João, qual que é o valor que o senhor tem hoje para me disponibilizar para a gente abater essa dívida e eu cancelar todas aquelas parcelas que estão em aberto e gerar novas parcelas que cabem no seu bolso. Né? Aí, na verdade, o ideal é a gente não deixar ele falar o valor da parcela, o valor que ele tem de entrada. Normalmente a gente pede para ele, assim, seu João, o senhor conseguiria R$ 1.000? Pode ser no cartão de crédito, no Pix, para que eu possa renegociar essas parcelas que estão em aberto. Então o senhor vai me pagar R$ 1.000 e aí depois os outros 4.000 eu vou dividir para o senhor em 8 vezes, tá? De R$ 500, por exemplo. Dessa forma, a gente provavelmente vai manter a inadimplência ok, né? Esse paciente, a gente vai correr o risco de ele não pagar as parcelas seguintes, né? Mas a gente vai estar proporcionando para ele uma forma dele não ir parar no SPC e no Serasa
e nem no cartório de protesto da cidade. Então a ideia é tentar negociar com essa pessoa, tá? Que ele pague para que ele não tenha problema no futuro. Essa negociação ela não pode ser uma negociação tão amigável, assim, amigável de tipo aceitar tudo que essa pessoa está falando, né? Essa negociação é estratégica, né? De que para fazer com que a pessoa que está devendo entenda a importância dessa dívida, né? E veja que a gente está tentando fazer um trabalho para que ela não se prejudique, né? Mas se ela não pagar, ela vai com certeza para os órgãos de proteção ao crédito. Dessa forma a gente tem tido sucesso, tá? Então a gente tem um robozinho trabalhando, a gente tem as cobranças por ligação e tudo mais. Se a gente ligou e não conseguiu falar com o paciente, não atendeu, aí sim a gente vai disparar uma mensagem falando basicamente a mesma coisa. Falar assim, João, o senhor está com tratamento aqui em aberto, a gente vai precisar renegociar esse valor, a partir do dia tal, o nosso sistema vai encaminhar para órgãos de proteção ao crédito, tanto para SPC como para cartório de protesto, eu não quero que isso aconteça. Eu tenho uma negociação pronta aqui, preparada para o senhor, e eu preciso falar com o senhor o quanto antes. Então, deixar uma coisa mais bem posicionada ali, para que a pessoa olhe e fale assim, caramba, ou eu resolvo esse negócio aqui agora, ou eu vou me dar mal no futuro. Tá? Então, em cima de todas essas possibilidades que a gente trabalha, tá? Digamos que o paciente, agora no outro caso, digamos que o paciente ele tenha feito uma parte do tratamento, né? E pagou uma parte desse tratamento, nós entregamos para ele mais uma parte, mas ele não pagou, só esse pedacinho. Então vamos supor, vamos dividir o tratamento dele em 3 pedaços. O pedaço que ele pagou, o pedaço que ele está inadimplente e o pedaço que ele ainda não fez, que as parcelas estão em aberta também. Então o que a gente faz? A gente protesta, sempre depois de 30 dias, tentando fazer toda essa negociação que eu comentei, né, para tentar receber de volta esse valor. Não conseguimos contato, não tivemos retorno, a gente vai pegar esse valor que está, esse pedaço que está inadimplente, que está devedor, e somente esse pedaço que a gente vai protestar no cartório e vai negativar nos órgãos de proteção ao crédito. Aquelas parcelas que estão em aberto, que a gente ainda não entregou, não fez o tratamento, a gente não cobra e não protesta, tá bom? Essas então são as orientações, né? E também as formas de negociação que a gente trabalha, tá certo? Então tá, era isso.